Olá, mães e famílias dos bebês e BVN. Vamos começar a nossa aula de hoje com a leitura do texto, que está em Provérbios 22:6, e que diz assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Esse tem sido o nosso provérbio no Ministério Infantil, o provérbio lema do Ministério. E nos últimos anos nós estudamos bastante esse provérbio. E nos últimos estudos, com os pastores que levaram para nós esse estudo, nós entendemos algo que foi, eu digo assim, fundamental. Ensina a criança no caminho. Os dois últimos pastores que levaram o estudo para os obreiros deixaram palavras-chave quando falam ensina a criança no caminho. É você mãe, você pai, você família, você obreiro, você professor. Estar junto com a criança no caminho do Senhor. Não é você colocar a criança lá e dizer, vai no caminho do Senhor. Não, ensina a criança no caminho. É você pegar na mão dessa criança, é você caminhar com ela, é você explicar, é você ir apontando as trajetórias desse caminho, é você ir mostrando o certo, desviando do errado, trazendo nesse caminho reto, que é o caminho do Senhor, onde as vontades de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. E hoje, para os bebês, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para falar de berçário, para falar de bebê, para falar da educação cristã para bebês. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com o Teu ensino, com estratégias vindas do alto do Teu trono de glória. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, olha só. Uma coisa que eu queria colocar para vocês é que as outras turmas, né, desde o Infantil 1 até o GA, as aulas são feitas diretamente para a criança é colocada para assistir a aula. No berçário, não acontece isso sempre, né? Porque o berçário, que lá na nossa igreja vai do 0 até 1 ano e 6 meses, essas crianças, elas não devem ficar muito tempo expostas a telas, né? Mesmo os menores do Infantil 1, que aí já é de 1 ano e 7 meses a 2 anos e meio, 3, né? Eles também, o tempo de exposição à tela deve ser bem reduzido, né? Na verdade, ninguém, né, nem nós adultos devemos ficar muito tempo expostos às telas. Mas quanto menor a criança, menor o tempo de exposição às telas, e principalmente em relação aos bebês. Então, por isso, as aulas online do berçário, elas são mais voltadas para os pais, para que os pais entendam e depois eles possam desenvolver essas experiências em casa com os bebês, do que uma aula feita diretamente para o bebê, tá? Eu achei legal, assim, tá trazendo essa explicação, porque algumas mães me perguntaram, nós conversamos um pouquinho e eu esclareci, talvez possa ser a dúvida também de outras mães. Então eu falei, bom, na próxima aula eu vou trazer essa informação. E uma outra informação específica para a aula de hoje é que numa dessas conversas, né, com as mães, nós falamos novamente sobre a possibilidade e a necessidade de ensinar a criança de 0 a 1 ano e meio, que é a criança bem pequenininha, mas que nós já falamos algumas vezes, ela já é capaz de aprender
muitas coisas, né? Ela aprende com aquilo que ela vive, com as experiências. Vocês estão com elas aí, vocês estão vendo o quanto que elas aprendem. E dentro dessa aprendizagem, elas também aprendem sobre a palavra de Deus. Então, já teve um vídeo aí, é possível ensinar a palavra de Deus aos bebês, desde pequenininho. Na live ao vivo também nós falamos sobre esse ensino, já desde o ventre, né? A mãe levando a palavra, a mãe falando de Deus. E hoje vai ser mais um pouquinho sobre isso, mas eu trouxe uma contribuição. Eu trouxe uma especialista para falar, um vídeo curtinho que eu achei bem legal e bem dinâmico e bem esclarecedor. Feito pela Regina Cobra, ela é especialista em educação cristã e ela tem um blog também, se depois vocês quiserem visitar, que chama Educação Infantil num Clique. Lá tem outros vídeos, eu indico. E hoje eu trouxe esse vídeo específico para vocês, famílias, mães do berçário, tá bom? Espero que vocês gostem e fiquem atentos aí também às nossas próximas aulas e às nossas programações, que no último sábado de outubro vai ter a nossa próxima live com uma aula aí ao vivo para vocês. Beijo, fiquem com Deus, assistam o vídeo, mandem seus comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões de vídeo que nós estamos esperando. Deus abençoe e boa semana para todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Muitas pessoas me perguntam como ensinar uma criança de 0 a 1 ano e meio de idade. A maioria das pessoas acha que basta amamentar, trocar fraldas e colocar para dormir. Mas hoje nós vamos aprender que podemos ensinar a criança desde o momento em que ela nasce. Hoje vamos falar sobre como ensinar uma criança de 0 a 1 ano e meio de idade. Eu separei o que vamos falar hoje em 5 pontos. Nós devemos investir no desenvolvimento físico, social, emocional, intelectual e espiritual da criança. Primeiramente, nós devemos cuidar das necessidades físicas da criança, como trocar fraldas, deixar o ambiente limpo, o berço limpo, os brinquedos também bem higienizados. Prepare um ambiente seguro e calmo, em que a criança possa se sentir bem e que ela possa ter um espaço para engatinhar e para brincar. Esta é a base para que a criança se sinta bem e comece a aprender. Depois que você cuidou das necessidades físicas, nós vamos agora aprender a cuidar das necessidades emocionais. A criança precisa ser amada por pais e educadores. Como você pode expressar o seu amor pela criança? Tratando bem a criança, falando que a ama, abraçando-a, cuidando muito bem dela. O terceiro aspecto é cuidar do desenvolvimento social da criança. Você precisa conversar com a criança, ensinar a criança a brincar com outras crianças e ensinar a criança a brincar com adultos. Facilite a interação da criança com as pessoas que estão ao redor. Assim, você estará cuidando do desenvolvimento social da criança. O quarto ponto é cuidar das necessidades intelectuais da criança. Desde o momento em que a criança nasce, você pode estimular o desenvolvimento intelectual da criança com brinquedos adequados para cada mês de vida. Também podemos trabalhar com o desenvolvimento motor da criança, fazendo com que ela possa mexer os pezinhos, as mãozinhas, com que ela escute também um chocalho, com que ela olhe, mexa os olhinhos, aprenda isso. E também você conversando com ela vai estimular a linguagem. Muitas pessoas esquecem de trabalhar o quinto ponto que vamos apresentar agora, que é cuidar das necessidades espirituais da criança. Lembre-se, devemos ensinar somente o que a criança consegue aprender, de acordo com seu desenvolvimento e sua idade. Mas desde o começo já é possível apresentar as verdades bíblicas de forma bem simples. Você pode falar para a criança desde o início que Deus é bom, Deus é amor, Deus é criador. Pais e professores, orem com as crianças. Por mais que elas não entendam, elas vão começar a aprender com o seu exemplo. Use
palavras simples e faça uma oração curta. Por exemplo, Papai do Céu, obrigada pela comida, obrigada por esse dia, obrigada pelo sol, obrigada pelos meus brinquedos. A Bíblia nos ensina em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu quero convidar a todos vocês para seguir esse conselho de Provérbios. Ensine a criança desde o seu nascimento.